que se a gente não colocar um objetivo, se a gente não colocar todas as nossas idealizações, todos os nossos sonhos em cartas limpas, numa mesa tranquila, para que a gente possa observá-los de cima, para que a gente possa entender aquilo que a gente veio realizar, para que a gente possa entender aquilo que o outro espera de nós, inclusive. Então, a gente fica um pouco defasado com relação àquilo que são realmente as nossas delegações aqui na Terra, porque foi delegado um poder a nós. A partir do momento que nós nascemos nesse planeta, desde o início, a gente já começou a ter uma série de atividades que começou, obviamente, a trazer até onde você se encontra hoje. E todos nós aqui chegamos nesse planeta meio que sem saber o que a gente estava realmente programado para fazer. E aí, ao longo do caminho, a gente recebe milhares de informações, não sabe muito bem o que está acontecendo, e isso gera um tremendo desconforto. Quando a gente tem atividades para ser realizadas e não conseguimos realizar, muitas vezes é porque aquele não é o nosso propósito de vida. Quando nós temos alguma coisa para poder realizar e a gente não consegue realizar, muito pode vir da maneira como você quer realizar. E o universo, ele te mostra os caminhos que você tem que realizar as coisas. Então, normalmente, quando você está num propósito que o universo não está gostando daquele propósito e aquele não é o seu propósito de vida, é muito provável que as coisas comecem a ficar difíceis, as coisas começam a ficar empacadas. Então, assim, eu já passei muito tempo da minha vida com esse sentimento de ter a vida empacada. Como a gente faz para poder sair um pouco dessa onda de pensamentos que limitam a nossa visão, um pouco desses pensamentos que acabam tirando a gente dos nossos sonhos, tirando a gente do nosso foco? Uma das coisas que eu já observei que é muito necessário a gente fazer é parar de julgar. Quando nós estamos nessa mente observadora, quando a gente está somente observando aquilo que está acontecendo à nossa volta, a nossa mente, ela consegue captar essa imagem, e essa imagem, ela passa por dentro da nossa mente e ativa diversos pontos que a gente nem sabe que existem. Então, quando a nossa mente capta essa primeira imagem, quando a gente capta uma notícia que está passando em algum lugar, por exemplo, a gente tem diversas informações que acabam chegando no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, como a psicologia costuma chamar, e a gente desconhece isso que está acontecendo lá dentro do nosso inconsciente. E uma das ferramentas que a gente pode utilizar para poder acessar esse inconsciente é a ferramenta do respirar, do meditar, né? De entrar para dentro, de olhar para si e parar de olhar um pouquinho para o outro. E é esse o fundamento do início do processo do despertar. Enquanto a gente acha que o outro é responsável por alguma coisa, que o outro tem culpa de alguma coisa, provavelmente a gente vai chegar num local que não nos agrada muito. Por quê? Porque a gente gera uma expectativa em cima do outro. E isso é uma coisa que ninguém pode modificar. Somente o próprio ser. Então, quando eu começo a falar bastante sobre o julgamento, por exemplo, eu acredito que muito do que a gente tem na nossa humanidade hoje, muito que a gente tem no planeta, das brigas, das discussões, das discórdias que acontecem, tanto nos relacionamentos amorosos, quanto nas famílias, quanto no próprio trabalho das pessoas, todas essas desavenças, elas vêm de criações mentais e pensamentos de que o outro pode gerar alguma coisa que eu estou esperando e aquele outro provavelmente não vai gerar. E tudo isso parte do julgamento. A partir do momento que eu acho que o outro está predisposto a fazer alguma coisa e eu não comuniquei aquele outro sobre isso e eu não fui comunicativo o suficiente dentro do relacionamento para indicar aquilo que eu gostaria, provavelmente a gente vai ter um problema de comunicação.